procedimentos alquímicos, alguns deles, né? É importante termos em mente que nós não precisamos passar por esses processos, mas passamos, todos nós, desde que nos entendemos por gente e muito provavelmente desde o início da humanidade, simplesmente porque nos afastamos do amor, né? Acho que na última aula eu comentei que tudo é sobre o amor, tudo começa e tudo termina em nós, que tudo é sobre o amor, que sempre foi assim e sempre será. Passamos pelos processos alquímicos desde quando nos entendemos como um ser individual e também como coletivo. Cidades, bairros, países inteiros passam por esses processos, né? Tudo em busca de o quê? Da iluminação, de nos reconectarmos com a fonte, de compreendermos que somos o amor e que é para o amor que devemos retornar. Eu desejo ressaltar aqui que os procedimentos de alquimia, eles não acontecem de forma linear, tá? Como colocada a sequência das aulas. Isso é apenas para terem uma compreensão dos processos. Mas eles acontecem todos ao mesmo tempo. Uns mais intensos, outros mais leves, mas tudo ao mesmo tempo. A alquimia é algo que ela tem que ser sentida. É um sentimento. Olhar a alquimia como se fosse apenas uma coisa racional ou como se fosse algo da química moderna não nos levará à conclusão que se deseja. Os alquimistas, para chegarem nessas conclusões, eles levaram séculos de pesquisas, de dedicação, de introspecção, de meditação para expandir a consciência, para entender a questão do procedimento no ponto de vista metafísico. Não é questão de transformar chumbo em ouro. Tudo isso é metafórico, tudo isso é simbólico. Todas aquelas descrições que são muito difíceis de entender, os textos alquímicos, é porque são simbólicos, né? Eles já tinham entendido isso e escreviam de maneira simbólica para os iniciados. Então, quem já sabia do que eles estavam falando naqueles dias, naqueles tempos, eles trocavam os textos e todo mundo inserido no contexto entendia. E eles sempre disseram que o poder embutido na alquimia era tremendo e, portanto, não era uma coisa que poderia cair nas mãos de pessoas mal intencionadas. Essa questão continua válida, mas também continua válido o que eles falaram sobre a questão de entender a alquimia. Porque no universo você tem energia, você tem informação, e você também tem mais um detalhe que é muito importante e que estamos falando agora pela primeira vez, que é a percepção. Só a energia e a informação não chega na alquimia, que é a transformação. No caso, a gente está falando de uma transformação da consciência, uma transformação pessoal. Para chegar na alquimia, tem que ter percepção. E essa percepção não é só intelecto, como sentimento. Então, se a pessoa não sente, fica muito difícil ela entender o que se está falando e o que significa na vida prática. Então, se a pessoa começa a falar só da calcinatio na vida dela, como se fosse uma coisa única, ou só da solúcio, né, que são os processos, ela não chegará a conclusão nenhuma. Qualquer dos procedimentos não pode ser analisado sozinho. E para isso é preciso que você expanda a percepção para chegar no mesmo nível que os alquimistas chegaram. E que Jung chegou também. Sem isso, fica parecendo uma coisa muito abstrata, muito esotérica, né? Algo fora da realidade. Ou então que distorce a realidade. É preciso muito cuidado quando se pensa, quando se analisa, quando se faz, quando se chega a alguma conclusão, porque não é uma coisa banal de forma alguma. A alquimia, sob o ponto de vista filosófico e místico, é uma jornada de transformação que vai além da busca pela transformação de metais, como o que nós conhecemos, e que, na verdade, isso era tudo simbólico, né?
Ela é uma busca pela sabedoria, pela iluminação espiritual e pela compreensão da natureza da realidade. Aqui nós citamos alguns princípios, né, alguns conceitos da alquimia, tá? Da alquimia no sentido filosófico, místico, né? E a alquimia é vista como uma grande obra, que é um processo de transformação tanto da matéria quanto do espírito. O objetivo final é alcançar a pedra filosofal, que simboliza a perfeição e a iluminação. Os alquimistas acreditavam que toda a matéria e o espírito estão interligados e que a realidade é composta por uma única substância primordial. A alquimia busca restaurar essa unidade perdida, reintegrando o homem ao cosmos. Vem muito de encontro tudo que estamos estudando, não é? Ao que a física quântica hoje nos traz. Pois então, a alquimia, ela não se limita à transformação da matéria, ela também busca a transformação interior do alquimista. O processo alquímico é visto como um caminho de autoconhecimento e de crescimento espiritual. A alquimia utiliza uma linguagem simbólica, rica e complexa, que oculta seus segredos dos não iniciados. Os símbolos alquímicos representam conceitos filosóficos e espirituais profundos. E as operações alquímicas, como calcinatio, solútio, mortificatio, sublimatio e coagulatio, não são apenas processos químicos, mas também etapas de um processo de transformação interior. Aqui nós falamos um pouquinho sobre a calcinatio neste módulo, né? Ela representa a purificação da alma através da destruição do ego. A solútio, que simboliza a dissolução das estruturas mentais rígidas e o retorno ao estado primordial. Mortificatio indica a morte simbólica do ego e a descida à escuridão interior. Sublimatio representa a elevação do espírito e a transcendência dos limites da mente. E a coagulatio simboliza a manifestação da nova forma e a concretização da transformação. Como eu mencionei lá no início, esses procedimentos eles ocorrem o tempo inteiro. Foi colocado ali em uma sequência na aula, né, de aulas, para que se possa ter essa compreensão de forma individual, mas todos estão acontecendo o tempo inteiro, uns mais intensos, uns mais leves, e que nós não precisamos necessariamente passar por eles. Mas quando nos afastamos do amor e da essência que somos e deixamos apenas o ego fluir, é o que acaba acontecendo, né? Passamos por esses processos. Eles se tornam necessários para expandirmos a consciência, para nos transformarmos e nos reconectarmos com a fonte criadora. A solútio, ou a solução, representada pelo elemento água, que é um elemento de limpeza, de purificação, fonte da vida, essencial para a criação. A água simboliza o mundo das emoções, com suas profundezas e correntes imprevisíveis. Ela representa a necessidade de reconhecer e integrar nossas emoções para alcançar a totalidade psíquica. Assim como a água se adapta a qualquer forma, a psique humana é fluida e capaz de transformação. A água simboliza o processo de individuação, a jornada para a autodescoberta e a realização do potencial. A solútio, ela representa um processo de dissolução tanto no nível material quanto no simbólico, e é essencial para a continuação da grande obra. O processo da solútio no laboratório envolve a dissolução da substância calcinada em um líquido, geralmente água ou um ácido. Este processo visa quebrar as estruturas rígidas da matéria, transformando-a em um estado líquido e fluido. A dissolução permite que as substâncias se misturem e interajam, facilitando a transformação. No nível simbólico,
a solútil representa a dissolução do ego e a entrega ao inconsciente. O líquido simboliza as emoções e o inconsciente, que dissolvem as estruturas rígidas da personalidade. É um processo de afogamento do velho eu para que um novo eu possa emergir. De vez em quando nós vemos aí, né, as questões das inundações em cidades, estados, né, em regiões, abrangendo um coletivo na forma geral. É uma limpeza, é um afogamento do velho eu para que um novo eu possa emergir. Tudo, gente, tem um porquê. Tudo faz sentido. Nada é em vão. Tudo vem para nos ensinar, para nos resgatarmos das profundezas que nós nos encontramos no ego e emergirmos para a sabedoria, para o amor, para a leveza, para a conexão. Né? A Solútil ela é um processo de dissolução das ilusões e dos apegos que nos prendem ao mundo material. É um processo de derretimento das defesas e das máscaras que usamos para nos proteger. O choro, ele nos faz sairmos de umas máscaras que vivemos, não vivemos, às vezes, uma máscara da felicidade, da alegria, do empoderamento, né, de tudo, colocamos máscaras e através do choro nós não limpamos essas máscaras, não deixamos ela cair, a água fluindo, tá? A Solútil, ela exige entrega e confiança no processo de transformação. É um processo de rendição ao fluxo da vida e a sabedoria do inconsciente, né? A Solútil também é um processo de purificação, que limpa a alma das impurezas emocionais e dos traumas do passado. É como se o indivíduo se banhasse em um rio e deixasse que toda a sujeira fosse levada pela correnteza. A Solútil nos leva à reintegração do indivíduo com a prima matéria, que é a matéria original. Carl Jung viu na Solútil um paralelo com o processo de análise, que envolve a exploração do inconsciente e a integração dos conteúdos reprimidos. Para Jung, a Solútil representa a necessidade de enfrentar as nossas emoções e de integrar os nossos aspectos sombrios, para que possamos alcançar a totalidade e a integridade. Aqui, mais uma vez, retornamos às aulas aí de sombras, né? De olharmos para as nossas sombras, para as nossas emoções, para tudo aquilo que reprimimos, né? Porque se não olharmos, não cuidarmos, não integrarmos, aquilo vira um gigante na sua vida, que vai se transformar em doença, em maus relacionamentos, em escassez completa de amor, de dinheiro, né? De felicidade, de trabalho, vai se transformar em tudo. Tudo vem para nos modelar, né? A Solútil, ela é uma operação alquímica fundamental, que representa um processo de dissolução do ego, entrega e purificação. Né? Como comentei, é um processo, e vale sempre frisar isso, de afogamento do velho eu, para que um novo eu, mais autêntico e integrado, possa emergir. Sempre estamos buscando essa integração, essa reintegração com a nossa essência, com a consciência divina. E quando nos afastamos do amor, da leveza, da gratidão, vários processos começam a ocorrer na nossa vida, né? E todos eles são representados pelos processos aqui descritos da alquimia. Hoje falamos da Solútil e durante a semana, né, falaremos de outros processos. E é importante manter sempre a mente aberta, estar aberto a sentir esses processos, essa transformação. Nós recebemos muito amor. Se você olhar bem para a sua vida, você recebe amor do todo, o tempo inteiro, manifestado através de outras pessoas, através da vida.
Saia do espaço de julgamento, de vítima, do drama e olhe para o que esses processos estão trazendo para você. É importante estarmos atentos e deixe-se afogar nesse mar do ego para que você possa emergir. Solte, né? Deixe que tudo venha, que tudo flua e solte, solte para que você possa renascer. A gente passa, eu costumo dizer que a gente passa por vários processos de morte em vida, né? Nós estamos o tempo inteiro morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Nossas células, né, se iluminam e se apagam o tempo inteiro. E a cada morte, a gente renasce com leves mudanças de consciências, de escolhas. É porque a realidade ela é tão próxima, né? Ela é tão parecida, muito idêntica, que a gente não percebe tão claramente essas mudanças. Mas o tempo inteiro estamos fazendo escolhas, estamos mudando, estamos morrendo e renascendo. Por isso é importante termos consciência do que estamos pensando, do que estamos sentindo, porque cada escolha que fazemos nos levará por caminhos. E é importante escolher com sabedoria, com amor, para que esses caminhos retornem também com amor e com leveza. Esse é um dos processos, né, da Solútil, que ela realmente representa a dissolução do ego, então tudo vem para que a gente, para que o ego morra. E aqui, gente, o ego negativo, né, sempre falando do ego negativo, porque o ego positivo ele é importante para que a gente possa ascender, a vivermos essa experiência humana. Enquanto vivenciamos uma experiência humana, o ego positivo se faz necessário e mantermos um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, né? A essência e ego num caminho do meio. Essa aula, esse módulo, né, sobre alquimia, é um módulo que eu gosto muito, porque nos traz muita consciência dos processos que vivenciamos em vida e também das mortes que vivenciamos em vida. E vamos falando sobre esse processo todo.